Olá, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais uma atualização do canal Sala de Aulas. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. 2 de julho de 1823. Que data é esta? Por que que os baianos comemoram tanto o 2 de julho, sendo até feriado naquele estado? Bom, a independência do Brasil oficialmente ocorreu em dia 7 de setembro de 1822, como todos nós sabemos, com o recebimento da carta vinda de Portugal, enviada pela então imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, pelo seu emissário, para ser entregue ao seu marido, nas margens do rio Ipiranga. Isso foi feito, aonde, teoricamente, o Dom Pedro I rompe com a coroa portuguesa e decreta, então, o fim do Brasil colônia e o nascimento do Brasil independente. Só que essa independência, ela não se constituiu em todos os estados brasileiros. Teve alguns estados de que a coroa portuguesa se recusou a reconhecer a independência do Brasil e fixou suas guardas nessas comunidades, nesses estados. Um desses locais foi exatamente a Bahia, aonde os baianos, então, que eram totalmente favoráveis à independência do Brasil, resolveu juntar a população e ela mesma enfrentar com armas o exército ou as tropas portuguesas. Essa batalha durou pouco mais de um ano, 15 meses para ser mais exata, colocando fim no dia 23, aliás, no dia 2 de julho de 1823, tá? Então, é por isso que os baianos comemoram esta data como sendo para eles a data mais correta de dizer da independência do Brasil. Foi essa data em que eles conseguiram expulsar as tropas portuguesas que ainda se fixavam em território nacional. Então, na madrugada do dia 2 de julho de 1823, a cidade de Salvador ela amanheceu quase deserta. O exército português deixou, em definitiva, a província da Bahia. Dizem que o dia nasceu tão bonito, sem chuvas, como era típico da época, o sol brilhou. Os baianos, eles conhecem essa data como sendo a verdadeira independência do Brasil na Bahia. Celebra a vitória dos brasileiros na guerra travada na então província da Bahia por mais de 17 meses, de fevereiro de 1822 a julho de 1823. Alguns sites dão conta de 15 meses, outros de 17 meses, enfim. Contra as tropas portuguesas, com a vitória do Exército e da Marinha do Brasil na Bahia, consolidou-se então a separação política do Brasil e de Portugal. Naquele dia, a Bahia era o último lugar de que ainda existia um exército português no Brasil. Com base nos estudos de Luiz Henrique Dias Tavares, historiador, professor emérito da Universidade Federal da Bahia, UFBA, o 7 de setembro de 1822 é uma data até simbólica, não se tratando da real data da independência do nosso país. Até porque um pedaço enorme do Brasil, região Nordeste, ainda não era independente. O dia 2 de julho fica então conhecido na reverência patriótica dos baianos como sendo o real dia da independência do país, estabelecendo então tradições para comemorar esse dia com uma entrada do exército pacificador na cidade de Salvador. E temos aí grande festa, né, na cidade de Salvador, na cidade de Salvador, no estado da Bahia, no dia de hoje.
sempre se comemora com passeatas, né? Inclusive hoje o presidente Lula, a Janja e o Jerônimo, né? Que é o governador atual do estado, estavam nessa passeata, terminou ainda há pouco, eu estava acompanhando pela televisão, e é um momento, assim, muito bonito lá na Bahia, tá? Acontecem cerimônias na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Essa igreja ela foi fundada com mãos, né? Como muitas igrejas no Brasil, foi fundada com mãos do trabalho escravo, né? Dos negros. O primeiro passo é o fogo simbólico, que representa a união dos povos que lutam pela independência. O fogo é aceso um dia anterior na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Nesse mesmo dia também é celebrada o Te Deum, pela independência do Brasil na Bahia, uma louvação na Catedral Basílica de Salvador, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. O rito de fogo é simbólico, ele é representado por uma chama em uma tocha que percorre diversas cidades, sendo passadas de mão em mão por atletas amadores, oficiais do exército, atletas profissionais, artistas, líderes políticos, com destino à cidade de Salvador, no bairro de Pirajá, onde se acende a pira no dia 1º de julho. Foi nessa igreja, lá em Cachoeira, que no dia 25 de junho de 1822, durante a celebração do Te Deum, que a escuna canhaneira enviada pela brigada portuguesa, pelo brigadeiro português Madeira de Melo, para fechar a porta da cidade, disparou o primeiro tiro contra a vila, e assim a guerra se desencadeou. Por esse motivo, o fogo simbólico sai de lá. E foram os brasileiros que, de fato, libertaram a cidade de Salvador com armas em mãos. Começando em Cachoeira, Santa Amaro, Maragogipe, São Francisco do Conde, Nazaré das Farinhas, Jaguaripe, Salbará, formando assim um exército em frangalhos. Depois eles se juntaram aos brasileiros que desceram lá de Caeté e de outras partes do sertão e das chapadas. As festividades do 2 de julho sempre foi mais ligada às causas populares. As figuras de Maria Quitéria, Joana Angélica, o corneteiro Lopes e João das Botas falam de um imaginário totalmente diferente do que se tem da independência do Brasil. A batalha gerou seus heróis, nesse caso, quase todos originários das comandas mais pobres da população, e reverenciados até hoje com carinho dos baianos. As batalhas brasileiras, né, elas têm disso, de ter, na verdade, os seus heróis populares anônimos, né, são feitas de pessoas que nem sempre têm da história do Brasil, né, do reconhecimento verdadeiro, onde se prefere, às vezes, enaltecer aqueles que pouco ou nada contribuíram, né? Porque ficaram ali apenas dando ordens. E também a gente tem que levar em conta que a história do Brasil, ela é contada sempre de uma versão, né? A versão daqueles que bancavam essa história, né? Os portugueses, os brancos, os europeus. Então, é necessário a gente fazer sempre agora uma retomada da verdadeira história do Brasil, que a gente vai descobrir que a verdadeira história do Brasil é formada pelo povo. São nomes inesquecíveis, que não existem nos livros didáticos da história do Brasil e, portanto, são desconhecidos da maioria de nós. São acrescentadas figuras simbólicas do caboclo e da cabocla na história lá do 2, né, de julho. Eles representam o exército que lutou na guerra, formado por soldados regulares e soldados voluntários. Eu fico assim, extasiada só de imaginar, né? Como que foi a verdadeira história da independência do Brasil, né? Lá no dia 2 de julho. Como que foi? Penso as pessoas se juntando,
né, realmente querendo ali, lutando por algo que lhe fazia sentido, né, porque as pessoas ali entendiam o sentido real daquilo dali, né? Não aquele povo pintado no quadro de Pedro Américo, por exemplo, 70 anos depois, aliás, 70 ou 50 anos depois, né? Em comemoração ao meio século, né? De independência, encomendado por Dom Pedro II, né? Pedro Américo nem estava lá no fato. Conta-se até que aquele quadro da independência é um plágio de um outro quadro, né? De uma outra independência de um outro país. Então, assim, o interessante é a gente saber a história real do Brasil. Essa contada pelo povo mesmo, né? O povo que lá estava, o povo que não está dentro do retrato da história, né? Mas que fez parte dela e que foi fundamental para que hoje a gente constitua essa grande nação. O caboclo e a cabocla, eles representam o exército dos frangalhos, dos voluntários, dos soldados regulares, brancos, pobres, tupinambás, negros, libertos e pessoas escravizadas que eram enviadas pelos seus senhores. Por todo o caminho, essas duas figuras simbólicas recebem dos passantes flores, frutas, bilhetes com pedidos. E tem uma famosa expressão baiana, vá chorar aos pés do caboclo, que veio exatamente desse dia 2 de julho, ou desse exército, né, de frangalhos. Já em 1846, o governador da província, Soares de Andréia, propõe a substituição do caboclo pela cabocla. Essa seria a imagem de Catarina Paraguaçu, representando a primeira família mestiça brasileira, a Índia, que casa com o europeu Diogo Álvares Caramuru, sintetizando o encontro das nações. A partir de 1846, passam a ser os dois, o caboclo e a cabocla. Maria Quitéria foi reconhecida pelo Exército Brasileiro como patrona do Corpo Auxiliar do Exército Brasileiro por sua reverência nos combates. Por determinação do Exército, é obrigatório que tenha uma imagem, um retrato ou uma pintura de Maria Quitéria em todos os quartéis do Exército Brasileiro. Maria Quitéria, assim, que deveria ser a patrona do Exército Brasileiro, né, minha gente? João das Botas é reverenciado pela Marinha. Todos os anos, entre janeiro e fevereiro, tem uma regata João das Botas, na Baía de Todos os Santos, promovida pela Marinha em reconhecimento aos seus feitos. E é aí os verdadeiros anjos, né? Dos verdadeiros comandantes, os verdadeiros soldados da independência brasileira. Então, assim, tem festejo, tem cortejo, né? Tem um monte de coisa. E tem aqui curiosidade também, foi no dia 2 de julho de 1998, data da independência do Brasil na Bahia, na comunidade de Pirajá, que foi criado o cortejo afro, destaque entre vários grupos afros que participam do Carnaval de Salvador. Tendo nascido dentro dos limites de um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oiá atesta toda a sua autenticidade e força na cultura negra sobre a inspiração e orientação espiritual da sacerdotisa Mãe Santinha, uma das mais respeitadas mães de santo da Bahia. A data de criação deste bloco foi escolhida porque no bairro aconteceu a Batalha de Pirajá, considerada um dos principais choques bélicos da guerra pela independência do Brasil na Bahia, sendo travada na área de Cabrito, Campinas, Pirajá, a principal batalha pela independência, em que os baianos venceram as forças colonialistas portuguesas em 1823. E é isso aí, tá? Viva ao povo baiano, viva a independência do Brasil, verdadeiramente constituída, efetivada no dia 2 de julho de 1823. Grata a todos, o povo brasileiro, o povo baiano, que lutaram, né, verdadeiramente com ideal, com força, com afinco, e para que hoje nós estivéssemos aqui. Viva a liberdade e viva a democracia. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal,
Pix 252-791-618 já ajuda bastante qualquer valor, ou torna-se membro apertando nesse botão aí embaixo, tá bom? Obrigada e até o próximo vídeo. Feliz dia 2 de julho.